Bom, pessoal, então, com relação às propriedades ácido-básicas dos aminoácidos, a gente precisa entender o quê? Que os aminoácidos, eles se comportam como se fosse um ácido fraco, tá? Como é que é esse comportamento de um ácido fraco? Bom, aqui eu tenho um exemplo de um ácido fraco se dissociando em solução, tá? Aqui eu tenho a representação do hidrogênio, então aqui eu tenho o hidrogênio presente no ácido, e aqui eu tenho o ânion acompanhante desse ácido fraco, tá? Então vamos dar uma olhada como é que ocorreria, por exemplo, a dissociação desse ácido acético, que é um ácido fraco. Bom, o ácido acético em solução, ele ia se dissociar como? Parte ia se dissociar na forma de hidrogênio, então esse hidrogênio aqui, ó, ele iria se dissociar dessa molécula do ácido acético e ia formar um ânion acompanhante. Só que essa dissociação ela não ocorre de uma forma rápida, tá? Diferente de um ácido fraco, um ácido forte, um ácido fraco eu teria em solução uma alta concentração desse ácido e eu teria uma baixa concentração de hidrogênio e uma baixa concentração do ânion acompanhante, tá? E à medida que aumentasse o pH, ou seja, se eu colocasse uma base nessa solução, isso quer dizer, se eu adicionasse hidroxilas nessa solução, esse hidrogênio aqui iria formar água, esse hidroxila ia se ligar com esse hidrogênio formando água, e um hidrogênio aqui que estaria nesse ácido fraco iria se dissociar para manter o equilíbrio químico. Tá? Então, esse é o comportamento, esse é o processo de desprotonação, que também é chamado de poder tampão, ou seja, é a capacidade que um ácido fraco tem em variar o pH de uma forma muito lenta. Tá? Ele não vai, diferente de um ácido forte, que eu coloco um ácido forte no meio aquoso, rapidamente ele se dissocia e o pH baixa. Já um ácido fraco, ele vai demorar um tempo para ter uma mudança de pH, tá bom? A gente pode entender esse processo por essa equação aqui, tá? Que a gente estava discutindo na aula. Essa equação mostra o quê? Que o pH numa solução com ácido fraco, ele vai depender do coeficiente de dissociação de um ácido, mais o log da relação entre a concentração do ácido fraco pelo ânion acompanhante. Tá bom? Como é que surge essa equação? Acho que eu ocultei aqui o slide que eu queria deixar para explicar para vocês. Aí, vamos voltar aqui para a apresentação. Do slide atual. Aqui, ó. Como é que a gente chega nessa equação? Bom, a gente tem que entender então que um ácido ele vai se dissociar formando hidrogênio e o ânion acompanhante, né? Então vamos pensar aqui num ácido forte como o ácido clorídrico, por exemplo. O ácido clorídrico é o HCl, ele vai se dissociar formando hidrogênio mais cloro, que é o ânion acompanhante. Só que o ácido clorídrico ele é um ácido forte. Quando eu coloco ele em solução, eu vou ter uma pequena concentração de ácido clorídrico e eu vou ter uma grande concentração de hidrogênio e uma grande concentração do ânion acompanhante. Essa alta concentração de hidrogênio vai fazer o quê? Que meu pH da minha solução baixe rapidamente, né? Vamos lembrar que o pH de algo é igual a menos log da concentração de hidrogênio. Tá? Então,
o pH é uma relação da concentração de hidrogênio, ou seja, quanto maior a concentração de hidrogênio, menor vai ser o valor de pH. Tá? Já para um ácido fraco, essa relação ela não acontece, como a gente viu antes. Eu vou ter uma alta concentração do ácido fraco e eu vou ter uma baixa concentração de hidrogênio e uma baixa concentração do ânion acompanhante. Por quê? Porque ele vai se dissociar, vai se desprotonar de forma lenta. Ele vai liberar os seus hidrogênios de forma lenta. E isso vai ocorrer quando? Quando eu adicionar hidroxila. Então, à medida que eu aumento o pH, esse ácido fraco vai se dissociar, esse hidrogênio vai formar água e o meu pH vai mudar lentamente. Tá? Isso significa que eu vou ter uma baixa concentração e um valor de pH mais elevado. Tá? Então, um ácido fraco, geralmente, ele vai mudar pouco o valor de pH, e um ácido forte vai mudar rapidamente o valor de pH. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, então, que é o coeficiente de dissociação. O coeficiente de dissociação é a relação, ele é dado por esse Ka aqui, ó. É a relação entre a concentração de hidrogênio e o ânion acompanhante dividido pela concentração do ácido. Se eu for fazer essa relação aqui, eu encontro o coeficiente de dissociação de um ácido. Tá? Esse valor ele pode ser muito alto ou muito baixo. Tá? Se eu tiver, por exemplo, um ácido forte, esse Ka vai ter um valor muito alto. Tá? Ele vai ter um alto valor de Ka. Por quê? Porque se a gente for olhar essa divisão, para um ácido fraco, eu vou ter uma alta concentração de hidrogênio, eu vou ter uma alta concentração do ânion acompanhante e eu vou ter uma concentração baixa do ácido forte em solução. Isso vai, se eu dividir, por exemplo, 1 milhão por 1, eu vou ter aqui o resultado de 1 milhão. Tá? É essa a lógica. Então, esse valor de Ka para um ácido forte vai ser alto. Se eu tenho um ácido fraco, por exemplo, eu vou ter ao contrário. Eu vou ter uma alta concentração desse HA, porque pouco dele se dissociou, e eu vou ter uma baixa concentração do ânion acompanhante e uma baixa concentração do hidrogênio. Isso vai fazer com que o meu valor de Ka seja baixo. Tá? Então, esse valor vai ser baixo. Só que eu posso expressar esse Ka no valor, em um valor de pKa. Tá? O que é o pKa? É o menos log do Ka. É mais ou menos essa relação aqui do aminoácido. Se eu tiver... Deixa eu pegar aqui que eu já fiz essas contas aqui. Só deixa eu... Porque eu não sei elas fazer elas de cor. Aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, um pKa alto de um ácido forte, esse valor de pKa vai ser baixo. Por quê? Se eu for fazer o menos log da concentração do valor de Ka, ele vai dar um valor inverso. Tá? Se eu tiver um valor de Ka baixo, esse valor aqui vai ser alto. Como é que eu sei disso? Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, a constante de dissociação do... Deixa eu ver se eu tenho o valor da constante de dissociação aqui. Do ácido acético. É 4,8. Tá vendo? Esse valor aqui é 4,8. E agora se eu pegar a constante de dissociação do ácido clorídrico, tá? Esse valor aqui não vai ser 4,8, vai ser menos 5,9, o ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico ele tem uma constante de dissociação, e esse valor pode ser negativo, pelo esse valor de pK, de menos 5,9, que é muito menor do que 4,8. Tá? Bom, então... Entendendo isso e entendendo essa relação aqui do Ka,
eu posso fazer uma organização dessa fórmula. Eu posso, por exemplo, para descobrir o valor de pH de uma solução, eu posso isolar esse hidrogênio aqui, invertendo as relações, tá? Isolo o hidrogênio. Eu transformo esses valores para valores logarítmicos, ou seja, eu multiplico todos os valores dessa relação aqui para log. E como eu tenho um sinal negativo aqui, eu multiplico por -1. Eu consigo chegar nessa equação de Henderson aqui. Porque o log da concentração de hidrogênio é o pH, o log da concentração do Ka é o pKa, mais, porque eu estou multiplicando por menos, né, por um negativo, o log da relação entre o hidrogênio com a concentração do ácido. Tá? Entendendo essa relação, me permite entender como é que vai ser o comportamento do ácido fraco em solução. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, uma curva de titulação, aqui eu tenho a concentração das hidroxilas e aqui eu tenho o pH. Tá? Então aqui no eixo X eu tenho o pH e no eixo Y a concentração de hidroxila que eu adicionei no meio. Tá? Então, à medida que eu vou adicionando hidroxila no meio, vamos pegar aqui um momento num pH 3, tá? Uma solução, eu coloco o ácido fraco em solução e ele vai me dar um pH 3. Nessa solução, o meu ácido acético, o meu ácido fraco, ele não vai estar na forma desprotonada. Eu vou ter o hidrogênio aqui. Então, eu vou ter nessa solução, eu vou ter um alto valor de H+, e o ânion acompanhante, eu vou ter uma concentração baixa desse ânion acompanhante, ou seja, dessa forma aqui dissociada. Tá? Aqui eu tenho a forma HA e aqui eu tenho a forma A. À medida que eu vou adicionando hidroxila, ou seja, à medida que eu vou colocando hidroxila, vou colocando bases na minha solução, eu vou aumentar a dissociação do ácido acético, então eu vou ter uma maior dissociação desse hidrogênio e vou ter uma formação desse ânion acompanhante aqui, dessa hidroxila. Então, à medida que eu aumento essa concentração aqui do ânion vai aumentando e essa aqui vai diminuindo. Tá? Vai chegar um ponto no qual eu vou ter metade da concentração do ácido acético e metade da concentração formando pelo acetato, que é o ânion acompanhante. Então eu vou chegar nesse ponto. Então esse ponto aqui, quando eu tenho nesse valor de pH, nesse ponto aqui, ó, que é de 4,8, eu vou ter essa concentração do acetato vai ser igual à concentração do ânion acompanhante. Então, se eu tenho esse valor aqui igual, se eu dividir um pelo outro, isso aqui vai ser igual a 1. Se eu for fazer log de 1, isso aqui é igual a 0. Logaritmo de 1 é igual a 0. E eu vou ter o quê? Que o pH é igual ao pKa. Então, nesse momento que eu tenho o valor de pH igual a pKa, eu sei que a concentração do ácido fraco, ou seja, nesse exemplo do ácido acético, é igual ao do acetato, do ânion acompanhante. Se eu for aumentando esse valor de pH aqui, se eu for adicionando mais ácido, uma base, esse valor de pH aqui vai aumentar e eu vou diminuir cada vez mais esse valor aqui do ácido acético e eu vou aumentar do ânion acompanhante. Então eu vou ter um aumento nessa concentração do ânion acompanhante.